Não somos chamados a consertar a ruína do testemunho cristão. Muitos crentes sinceros e preocupados perguntam: o que eu posso fazer para ajudar a restaurar as coisas no testemunho cristão? Talvez fosse bom apresentar isso ao meu pastor, entre aspas, para termos uma igreja mais bíblica. Se buscamos outra vez a palavra de Deus, veremos que a condição de ruína do testemunho cristão não será restaurada, mas sim julgada por Deus e removida da terra. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala da oliveira, cujos ramos foram quebrados, ilustrando de forma figurada como a nação de Israel seria colocada de lado quanto ao lugar de privilégio que ocupava com Deus. E isso foi feito porque eles rejeitaram todo o testemunho de Deus em Cristo, conforme é registrado nos Evangelhos, e o Espírito Santo, conforme vemos no livro de Atos. Então ele fala dos ramos de uma oliveira brava sendo enxertados no tronco da oliveira. Ele usou isso para ilustrar como Deus iria introduzir os gentios em um lugar de privilégio por meio do Evangelho. Aqueles que professam conhecer o Senhor estão agora neste lugar de privilégio e associação com Ele. É este o lugar que a cristandade ocupa pela graça de Deus. Mas o apóstolo segue dizendo que se os ramos da oliveira brava, ou seja, a cristandade, não permanecessem na bondade de Deus, eles seriam cortados do lugar de privilégio, e os ramos que foram antes cortados, Israel, seria colocado de volta naquele lugar de favor. Como temos demonstrado, a cristandade fracassou em todos os aspectos da sua responsabilidade e aguarda esse julgamento, o qual ocorrerá depois que o Senhor chamar os verdadeiros crentes para fora dela em sua vinda, no arrebatamento. Assim vemos que a cristandade termina em juízo, não em restauração. Uma figura disso nas Escrituras é Vaste, a rainha gentia, uma figura da cristandade, sendo colocada de lado, enquanto Esté, a judia, figura de Israel, é trazida para ocupar o lugar de sua antecessora. Está escrito em Esté, livro de Esté 1, capítulo 1, capítulo 2. Além disso, nas palavras que o Senhor dirige às 7 igrejas na Ásia, que apresentam profeticamente os sucessivos estágios do declínio pelos quais a igreja professa passaria, ele não mostra qualquer indício de que o testemunho cristão seria restaurado. Pelo contrário, seria cuspido de sua boca no final. Apocalipse 3,16. Ao invés de uma promessa de restauração, o Senhor diz: outra carga não vos porei, mas o que tendes retenho até que eu venha. Apocalipse 2, 24 e 25. Tampouco há qualquer menção nas epístolas de que haveria uma restauração do testemunho cristão. Indo além, em Mateus 13, 28 a 30, encontramos a própria palavra do Senhor de que deveríamos desistir de tentar consertar a condição arruinada do testemunho cristão. Quando o inimigo semeou o joio no meio do trigo, os servos do proprietário perguntaram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Eles perguntaram se deveriam tentar remediar a situação. O proprietário respondeu: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai-o crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa é o fim do mundo, Mateus 3,39. Portanto, está claro que não somos chamados a consertar a confusão existente na cristandade, mas deixar isso tudo para que o Senhor cuide no fim do mundo. Se Deus diz que o testemunho cristão não será restaurado, então certamente será fútil qualquer esforço de nossa parte para tentar remediar sua presente condição.
Acaso ele iria nos pedir para fazer algo que a sua palavra nos diz ser impossível? Iria ele querer que fizéssemos algo que ele próprio disse em sua palavra para não fazermos? Um chamado à separação. Apesar de não sermos chamados a consertar a confusão existente no testemunho cristão, existe algo que somos chamados a fazer para nos colocarmos na posição correta em relação a essa confusão. O apóstolo Paulo descreveu o abandono da verdade no testemunho cristão como sendo algo confuso que apenas o Senhor seria capaz de distinguir entre os que são reais e os falsos. Ele segue dizendo que nossa responsabilidade nisso é apartarmos daquilo que sabemos que está errado e que é inconsistente com a verdade das Escrituras. Qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade, 2 Timóteo 2,19. A fim de ilustrar este ponto tão importante, Paulo usou uma figura de uma grande casa para descrever a confusão da condição existente na cristandade. Na casa há mistura de vasos de ouro e de prata, os verdadeiros crentes, e também de pau e de barro, os falsos e meros professos. Alguns desses são vasos para a honra e alguns para a desonra. Se um cristão pretende ser um vaso santificado para a honra, adequado para tudo ou qualquer uso que o seu mestre possa convocá-lo, ele precisa passar pela experiência de se purificar, separando-se daqueles vasos que se misturam no atual sistema de coisas. Paulo diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Portanto, o chamado do Senhor para cada cristão que se encontra identificado com a confusão na, abre aspas, grande casa, fecha aspas, é separar-se. Apesar de não podermos sair da grande casa, pois isso significaria deixar completamente de confessar que somos cristãos, podemos e devemos nos separar da desordem que existe na casa. Veja também 2 Coríntios 6, 14 a 18, 2 Timóteo 3, 5 e Apocalipse 18, 4. A pergunta é, por que nos separarmos? Alguém poderia perguntar, por que a separação é tão importante? A resposta é simplesmente porque podemos ser e efetivamente seremos contaminados por nossas associações. A maioria dos cristãos acredita poder se associar a qualquer coisa que for de sua vontade, sem que sejam afetados por isso. A Bíblia, porém, ensina que somos afetados por aqueles com quem nos associamos. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Leia também 1 Timóteo 5, 22, Ageu 2, de 10 a 14, Deuteronômio 7, de 1 a 4, Josué 23, 11 a 13, 1 Reis 11, de 1 a 8. Entendemos que este não é um tópico muito popular entre os cristãos hoje em dia, mas Deus nos disse essas coisas para que pudéssemos ser preservados das sutis corrupções orquestradas pelo inimigo de nossa alma, Satanás. As coisas que Deus disse em sua palavra são para o nosso bem e não porque Ele é um estraga-prazeres. Deus nos ama e se importa conosco e sabe o que é melhor para nós. E lembremos-nos que nunca somos mais sábios do que a palavra de Deus. Os 3 tipos de mal existentes na cristandade. A Bíblia indica que o cristão deve se separar de 3 tipos de mal, pois a associação com essas coisas irão nos afetar e nos contaminar. São eles: o mal moral. Um exemplo desse tipo de mal é encontrado no problema existente em Corinto, onde havia uma pessoa imoral entre eles. Por ser um grupo de cristãos que estavam associados a uma pessoa má em seu meio, eles corriam o risco de serem levados pelo pecado daquela pessoa.
O apóstolo disse: Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Ele lhes disse que deviam se desassociar disso, excomungando aquela pessoa. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Se permitisse que ela continuasse no meio deles, isso rebaixaria os seus padrões morais e todos eles também acabariam caindo na imoralidade. Além do mais, ao continuarem assim associados com o pecado, pelo descuidado de permitir que o pecado não fosse julgado, eles se tornariam coletivamente culpados daquele mesmo pecado, mesmo que não tivessem cometido pessoalmente. Compare com o caso do pecado de Acã. Quando ele pecou, o Senhor disse: Israel pecou. Josué 7, de 1 a 11. Mesmo que apenas um homem e sua família fossem os culpados pelo erro, o Senhor acusou todo Israel dessa culpa, pois estavam todos associados com Acã. A segunda coisa que devemos nos separar é a má doutrina. Um exemplo disso é o caso da senhora eleita na segunda epístola de João. Ela foi advertida que se viesse a ela alguém que não trouxesse a doutrina de Cristo, ela não deveria receber tal pessoa em sua casa, nem tampouco saudá-la, pois se o fizesse estaria sendo participante do seu erro. A palavra do apóstolo João foram estas: se alguém vir ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e nem tampouco o saudeis, porque a quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segunda carta de João 9 a 11. Repare, se ela saudasse ou recebesse tal pessoa, seria participante da sua má doutrina, mesmo que ela própria não confessasse tal ensino. Sua responsabilidade, portanto, era de se manter longe desses ensinos errôneos, e isso precisava ser feito por meio da separação. Os Gálatas eram outro exemplo disso. Entre eles haviam se infiltrado os mestres que tentavam judaizá-los, ensinando que eles precisavam guardar a lei. Paulo disse a eles: Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa presunção não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, 7 a 9. Vemos aqui que o ensino errôneo dos mestres judaizantes que haviam entre eles possuía o mesmo efeito de fermentar o grupo como um todo. Eles estavam sendo levados por aquelas doutrinas judaizantes com as quais estavam associados. Vemos também que alguns dentre os coríntios haviam adotado ensinos errôneos quanto à doutrina da ressurreição. Paulo identificou esses ensinos como originários da associação deles com alguns mestres existentes em seu meio, que eram tendenciosos quanto à doutrina. Ele os alertou que, se continuassem associados com essas pessoas, acabariam todos sendo afetados. Suas palavras foram: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Paulo também disse a Timóteo que, se ele encontrasse alguém ensinando coisas que não estivessem de acordo com a sã doutrina, deveria apartar-se desse, pois se não o fizesse, acabaria se tornando participante do pecado daquela pessoa. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. A terceira coisa que devemos nos separar é o mal eclesiástico. O mesmo princípio vale também para a falta de ordem e o mal eclesiástico, isto é, o clericalismo, sistema formado por clero e leigos. Ao nos associarmos a uma comunhão em particular de cristãos que tenham um sistema de coisas que não estão de conformidade com a palavra de Deus, quer nós concordemos ou não com suas práticas, estaremos mesmo assim identificados com elas. Este princípio é claramente estabelecido por Paulo em 1 Coríntios 10.
10, 14 a 22. Ele mostra que, independente de ser no cristianismo, judaísmo ou paganismo, o princípio da identificação sempre existe. Participar de práticas religiosas, quaisquer que sejam elas, é expressar comunhão com tudo o que existe ali. No que diz respeito ao cristianismo, Paulo diz: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? 1 Coríntios 10,16. Nesta passagem fica evidente que a nossa ação de partir o pão, ou seja, participar da ceia do Senhor, é a expressão de nossa comunhão com aqueles com quem partimos o pão. Em relação a Israel, Paulo mostrou que o mesmo princípio existia ao dizer: vede a Israel segundo a carne, aqueles que comem os sacrifícios não estão porventura em comunhão com o altar? 1 Coríntios 10,18, na versão John Nelson Darby. Alguém que participasse dos sacrifícios sobre o altar no qual eram oferecidos tais sacrifícios estava identificado com tudo o que o altar representava. E o apóstolo mostrou também que o mesmo princípio valia para a idolatria no paganismo, ao dizer: mas os que os gentios sacrificam, eles sacrificam os demônios, e não a Deus, e não quero que estejais em comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10:20, na versão John Nelson Darby. Neste caso, aqueles que participavam do cálice dos demônios estavam em comunhão com os demônios. Em tudo isto permanece o fato de que o ato de participarmos de um grupo eclesiástico em particular significa a nossa identificação com tudo que ali acontece. Se eles ensinam má doutrina, estamos em comunhão com a má doutrina. Se eles estão envolvidos com práticas de adoração que não têm fundamento nas Escrituras, estamos também em comunhão com elas. E Deus não gostaria de ver o seu povo em comunhão com má doutrina ou práticas errôneas. 2 Coríntios 6, 14 a 18. É por isso que Paulo diz que quando a confusão religiosa se alastrasse pela casa de Deus, deveríamos nos purificar dessas coisas, separando-nos dela. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Que Deus abençoe a todos.